Nós ainda estamos vendo os desdobramentos do debate entre Mamãe Falei e o Álvaro do Meteor. E o que aconteceu foi que isso respingou para todos os lados, né? Muita gente resolveu defender o Álvaro e dizer que ele tinha saído bem no debate e está sofrendo, sabe, uma série de críticas dos próprios seguidores que estão indignados porque a gente assistiu o debate, né? A gente assistiu, a gente viu como foi. E por outro lado, alguns influenciadores estão sendo agora acusados de fazer o jogo do MBL. Um deles, né, é o Luigi, que tem um canal no YouTube no qual ele faz reacts, e o Luigi foi um dos que botou pilha, né, para que o Álvaro fosse lá debater com o Arthur Duval. E aí, depois desse debate, muita gente do MBL foi lá agradecer o Luigi por ter, sabe, agitado esse debate, e o Luigi ficou bem chateado com isso, porque agora pessoas da esquerda, né, pessoas próximas a ele, estão indignados porque ele estaria dando palco para Malu, estaria dando palco para o MBL. E aí eu quero ver aqui com vocês um corte de uma live do Luigi, no qual ele fala sobre isso, como ele está agora sofrendo retaliações por causa disso, e pensarmos um pouco sobre essas questões aqui, né, sobre as consequências disso. Estão agradecendo o Luigi, né, estão falando obrigado, Luigi. Vamos ver juntos aqui o vídeo. Aí, pra mim, vem a coisa que pra mim é o que mais me doeu. E isso me doeu mesmo, assim. Isso eu fiquei chateado. De verdade, tô triste, não vou mentir pra vocês. Se a intenção era me ver triste, me ver acabado aqui na live, vocês conseguiram. Eu tô. E nunca abri uma live tão destruído como eu tô. Porque a galera do MBL perceberam isso e zombaram da minha cara, postando lá, muito obrigado, Luigi. Zombaram. Não sei se ficou claro, se a ironia é um problema sério para a maioria das pessoas. Os caras zombaram da minha cara. Foram lá no meu Instagram, eu tô desde madrugada, com gente mandando mensagem no meu Instagram, comentando em foto da minha filha, que é uma coisa que me enfurece. E eu preciso controlar, porque eu não posso fazer nada. Não posso entrar na tela do cara e ir lá cobrar o cara. Os caras estão zombando da minha cara, estão tirando eu de idiota, estão tirando eu de doido. E aí o que as pessoas que eu gostaria de ver, não precisa me defender também, mas pelo menos não pensar o contrário, é achar que eu e o MBL somos amiguinho e nós fizemos um complô contra o Alvo. Gente, tenha santa paciência, cara. Sério que vocês vão cair em bait do MBL? Vocês. Vocês caindo nesses bait, os caras estão zombando da minha cara, eles não. Vocês realmente acham que tá lá a Amanda Vettorazzo, que também postou lá. Ai, obrigado, Luiz, você é um grande amigo meu. Pô, acorda, caralho! Vocês estão perdendo o juízo. Não, o MBL aqui agradecendo você. Eu falei, cara, você não tá percebendo que eles estão me zombando, que eles estão rindo da minha cara? Sabe? Pô, isso me entristeceu, cara. Eu falei, pô, vocês não precisam ficar lá me defendendo. Ah, coitadinho do Luigi. Ah, é um pecado que estão fazendo coisa. Mas, pô, você não tá nítido ali que a zombaria, que os caras estão cagando na minha cara? Tipo assim, a piada dos caras é, aí, Luigi, você ficou fazendo gracinha com o Álvaro? Porque eles sabem que eu sou do campo do Álvaro. Eles sabem que eu sou do campo do Álvaro. Aí, Luigi, aí, ficou fazendo gracinha? Aí, ó, se fudeu, né? E a galera, aí ó, o Luigi com o MBL tem um complô e eles estão juntos pra destruir o Álvaro. Cara, o Álvaro é um cara que eu admiro. Que eu sempre reverencio ele. Vocês acham que eu... Vocês, assim, o que tá acontecendo é de uma forçação de barra num extremo que eu não consigo sequer me defender, cara. Eu não consigo organizar meus pensamentos aqui pra falar, gente, pelo amor de Deus. Né? Isso para que vocês vejam como funciona a dinâmica das redes, né? O modo como as coisas vão sendo distorcidas e a verdade é o que pouco importa no fim das contas, né? É um absurdo pensar que o Luigi estaria mancomunado com o MBL para tentar destruir a esquerda ou o Meteoro. Embora eu já tenha ouvido críticas em relação ao conteúdo do Luigi, eu não acompanho o canal dele, assim, eu já vi uma coisa ou outra. Eu já vi comentários no sentido de que ele dá muito ibope, né? Dá muita visibilidade para conteúdo da direita e às vezes reabilita certas figuras, como fez com o Nando Moura, por exemplo, né? Nando Moura é um objeto recorrente dos reacts dele, eu assisti alguns, pelo menos, né? E ali você percebe como até dá uma humanizada no Nando Moura, de modo que o conteúdo dele se torna palatável, né? Se torna, sabe, cômico, e aí abriria talvez ali uma via de acesso a esses conteúdos para quem acompanha o Luigi. Eu não sei se funciona desse modo, não sei se isso acontece, mas já ouvi críticas nesse sentido sim, já ouvi comentários nesse sentido. Mas o fato é que, embora ele possa ter
posto pilha, embora ele possa ter incentivado, eu suponho que ele fez isso acreditando que o Álvaro teria um bom desempenho nesse debate, acreditando que isso desmoralizaria o Mamãe Falei e desse modo mostraria a superioridade intelectual e argumentativa de pessoas da esquerda, de representantes da esquerda. E aí o que aconteceu foi que deu ruim. Então, assim, não dá para dizer que a culpa seja do Luigi. Aqui, na verdade, é o único responsável que é o próprio Álvaro, que optou por fazer isso, sabendo dos riscos, sabendo que poderia dar ruim. O fato é que pode dar ruim, né? Então, se você adentra um tipo de embate como esse, porque essa é a lógica, né? É um embate, não é um debate, você entra num embate como esse, pode dar ruim sim, pode dar, sabe, muito problema. Então, só reforço aqui que é ridículo tentar pôr na conta de outra pessoa uma decisão que foi, em última instância, do próprio Álvaro. Outras pessoas podem ter estimulado, pessoas podem ter desestimulado, podem ter criticado a decisão, não vá, não faça isso, mas, no fim das contas, cabe a responsabilidade individual, né? Então, assim, ele decidiu fazer isso e agora arca com as consequências, porque virou meme, né? Então, assim, a gente tem visto aí muitas reações, muitas piadas, muitas brincadeiras, virou meme de fato. E aí eu quero aproveitar esse vídeo, já que a gente entrou nesse quesito de novo, falar algumas coisas que eu mencionei ontem, abordei ontem aqui rapidamente, mas que é um assunto que eu trabalho há muito tempo, né? Assim, eu trabalho com essa questão dos debates, da argumentação, da ética do debate. Meu livro é sobre isso, né? Meu livro é sobre ética do debate, que inclusive será o tema do meu mestrado agora que eu estou fazendo. Então, assim, eu vou trabalhar com a questão de alguns princípios éticos que deveriam ser adotados para ter um debate produtivo e que seja íntegro. E aí eu falei ontem aqui sobre o lance de vencer um debate, né? Como isso é tosco, como isso aí é, sabe, prejudicial para o debate, e a primeira parte do meu livro é sobre isso, né? O primeiro capítulo é sobre vencer um debate, se isso é possível ou não. E aí eu quero ler um trechinho para vocês do meu livro, que se chama Como Vencer um Debate Tendo Razão, e diz o seguinte aqui, sobre vencer ou não um debate. Está na página 21, é o primeiro capítulo. Mesmo sendo uma disputa de ideias, um debate não é, nem precisa ser, uma briga para estabelecer quem é superior. Então a própria noção de vencer um debate é por si bastante bizarra, pois teria como objetivo implícito derrotar o outro, independentemente de terem avançado rumo à apreensão da verdade. Portanto, se você estiver se deparando com um debate cuja finalidade explícita é saber quem venceu ou perdeu, saiba que é uma cilada. A vitória num debate deveria ser sempre compreendida como uma vitória coletiva, na qual as duas ou mais partes envolvidas saem aprimoradas, avançando rumo ao entendimento mais preciso sobre o mundo. E se houver um público, que geralmente há, né, quando se tem um debate público, né, na internet pelo menos, que ele também fique com a sensação de que houve algum avanço em relação ao tema em questão, mesmo que signifique o reconhecimento de que não há uma resposta conclusiva no momento. O debate não é como um esporte competitivo, no qual você tem um claro vencedor, que é coroado com os louros da conquista. Num debate, se a vitória não for de todos, é porque todos, incluindo o próprio ato de debater, acabaram perdendo. E só para pensar que esse livro aqui não é de agora, não lancei esse ano, não lancei, sabe, com base em alguns debates que se dão aí nas redes sociais. Esse livro aqui é de 2022, então tem já 2 anos que foi publicado, foi escrito em 2021, então, assim, é um livro que parte não apenas de conclusões minhas, né, não apenas de observações minhas, embora tenha muitas observações pessoais aqui sobre a dinâmica nas redes sociais, inclusive, mas é resultado de anos de pesquisa analisando, né, trabalhando a partir de autores conceituados do campo da argumentação, do campo da lógica, do campo da ética do debate. Como eu falei, isso será o trabalho que eu vou fazer agora no mestrado, né? Eu vou desenvolver ideias que eu lancei aqui nesse livro inicialmente. E aí, só para falar sobre ética do debate, que eu falei aqui sobre isso, né, sobre como seria possível um debate íntegro, e ontem eu mencionei o livro do Schopenhauer, que é uma referência que foi muito usada pelo Olavo de Carvalho, que é Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão. Esse livro é uma resposta, né, ao título, é uma sátira, é uma resposta ao título do Schopenhauer, embora haja outros títulos. Um dos mais conhecidos é A Arte de Ter Razão, que é como foi publicado, por exemplo, aqui na Espanha. E nesse livro, Schopenhauer, ele ensina vários estratagemas, várias técnicas para você vencer um debate, mesmo sem ter razão. Você pode ter razão, mas essas táticas aí são táticas, sabe, algumas delas maliciosas, algumas delas ardilosas para você poder sabe, enrolar o seu opositor, o seu interlocutor e você vencer essa pessoa no final. Porém, o Schopenhauer faz uma observação bem interessante que eu acho que vale ler, eu até cito nesse meu livro aqui, que é sobre como encontrar um debatedor íntegro. E aqui ele se remete a Aristóteles, né? Então isso aqui está no livro do Schopenhauer. Não discutam com o primeiro que aparecer, mas só com conhecidos que sabemos que têm conhecimento suficiente para não dizer coisas absurdas que os envergonhariam.
disputar com argumentos e não com afirmações de força, e finalmente, valorizar a verdade, ouvir bons argumentos com prazer, mesmo os saídos da boca do oponente, e ter integridade suficiente para poder suportar não estar com razão quando a verdade estiver do outro lado. Por isso, dentre centenas de pessoas, raramente existe mais que uma com quem vale a pena discutir. Esse é o Schopenhauer num livro sobre como vencer um debate sem ter razão. Então, assim, ele fala claramente que dentre, sabe, as inúmeras pessoas que se poderia debater, raramente há pessoas que sejam, sabe, valorosas o suficiente para merecer que você dedique seu tempo e, sabe, sua atenção e sua capacidade argumentativa para debater com elas. E aí, só para abordar sobre integridade, né, como eu falei, que é o tema desse livro aqui, inclusive, eu quero ver com vocês aqui alguns princípios éticos, né? Isso aqui foram estabelecidos pelo Edward Dermer, no livro dele Attacking Faulty Reasoning. E aí eu reproduzo aqui para que você entenda quais são algumas propostas feitas para melhorar o debate, tanto o debate entre duas pessoas, quanto o debate público no geral, né? Aqui são 12 princípios, começando pelo princípio da falibilidade, que é o reconhecimento de que talvez não tenhamos razão em um debate. Então, sim, todos nós somos falhos, todos nós podemos achar que temos razão e, durante um debate, acabar descobrindo que a gente não tem razão. Então, sim, você reconhecer que você é falho é um princípio elementar ao participar de um debate. Você pode estar errado, e às vezes está errado. O segundo princípio é o da busca pela verdade, de maneira mais simplificada, correspondência aos fatos e às evidências disponíveis. Ou seja, que todos nós, né, participando do debate, estejamos nesse movimento rumo à verdade, rumo àquilo que as evidências nos mostram, né? Terceiro princípio, da clareza, expressão de ideias e argumentos da maneira mais clara possível, sem ambiguidades, confusão ou jargões obscuros que dificultem a compreensão. O quarto é o princípio do ônus da prova. Aquele que faz uma afirmação deve apresentar as provas necessárias para justificá-la. O quinto princípio é da caridade. Ao confrontar os argumentos do adversário, deve expressá-los em sua forma mais forte, de modo a atacar a melhor versão do argumento. Caso o argumento do interlocutor não seja claro, deve-se dar a oportunidade para que ele possa esclarecer o que quer dizer. O sexto princípio é o da relevância. Deve-se apresentar apenas as razões que estejam diretamente vinculadas às posições defendidas. O sétimo princípio é o da aceitabilidade. Esforçar-se para elaborar os argumentos de modo que sejam racionalmente aceitáveis para ambos os debatedores. O oitavo princípio é da suficiência. Apresentar razões suficientes em número, tipo e impacto para sustentar a conclusão. O nono princípio é o da refutação. Embora seja raro em debates, defende que o debatedor, na estrutura do seu argumento, expresse também as eventuais contestações para as ideias defendidas, de modo que já possa antecipar os ataques mais consistentes contra a sua posição. Alguém fez de maneira bem interessante, o livro no ensaio do Freud, O Futuro de uma Ilusão, quando ele fala sobre religiões e ateísmo e crença em Deus, e aí ele vai fazendo como se fosse um jogo de perguntas e respostas, e já vai fazendo as próprias refutações das ideias que ele apresenta, de modo a enfrentar essas possíveis refutações. É bem interessante isso para deixar mais robusto o seu argumento. O décimo princípio é o da resolução. Uma vez que os argumentos tenham sido apresentados de maneira mais racional e coerente possível, ambas as partes devem estar dispostas a chegar a uma resolução satisfatória, reconhecendo de comum acordo que um dos argumentos foi defendido com maior rigor e com justificativas mais sólidas do que o outro. O 11º princípio é o da suspensão de juízo. Se os debatedores entenderem que são incapazes de chegar a uma resolução a partir dos argumentos apresentados, devem concordar em suspender o juízo, provisoriamente pelo menos, sobre o tema, aceitando que não é possível chegar a uma conclusão satisfatória naquele momento. E o 12º princípio, que é o da reconsideração, os debatedores se comprometem em revisitar a questão caso novas evidências se tornem disponíveis e avançar o debate. Então, sim, você tem aqui alguns princípios, uma proposta de princípios éticos para debater, de modo que a gente tenha debates mais produtivos, que não seja, sabe, um bunda lelê aí, como a gente viu nesses últimos dias. Então, assim, é algo para poder avançar o conhecimento, para construir algo positivo, algo, sabe, sólido, que tem algum mérito, né? Então, sim, vale pensar nesses princípios antes de se envolver numa discussão. E aqui isso não vale apenas para debates públicos, como foi feito agora, mas também em conversas, em debates com pessoas que você conhece, amigos, pessoas próximas, de modo a ter trocas racionais mais inteligentes e mais íntegras. Essas recomendações aqui estão nesse livro meu aqui, Como Vencer um Debate Tendo Razão. Foi publicado pela Planeta em 2022. Como eu falei, não é de agora, não foi, sabe, esse ano que eu lancei, tem já 2 anos, quase 3 anos que eu escrevi esse livro. Isso já parte de observações sobre a dinâmica desse tipo de debate nas redes sociais e o modo como isso contamina o debate, como isso prejudica as trocas entre as pessoas. Então, assim, é pouco avanço na verdade, é muita gritaria e pouca racionalidade.
Bem, o que vocês pensam aqui sobre essa história do Luigi, né? Agora envolvido nessa trama, nesse complô com a MBL, né? Como é que você entende essa acusação ridícula feita contra ele? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho. Isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!